como superar o medo de ser rejeitado. Você já passou por isso? Você já teve medo de ser rejeitado? Você já teve medo de ser rejeitada? Eu vou explicar para você nesse vídeo o que é a rejeição e como você pode superar esse medo que aflige tantas pessoas. Se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Fabiana Fux, sou psicóloga, master trainer, mentora e escritora, e esse canal ele foi desenvolvido para ajudar você a se desenvolver como pessoa e como profissional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações para deixar o YouTube te avisar sempre que eu postar um novo vídeo. Então, vamos lá, que esse é um assunto muito delicado. Então, vamos lá para a gente começar. Então, o que é a rejeição? Para começo de conversa. Sabe aquele sentimento que você tem dúvida se você é querido, se você é querida, se você é aceito, se você é amada, se você é desejado, desejada? Você tem dúvida de se as pessoas à sua volta te amam, te querem bem. E aí talvez você diga para mim, não, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa querida. Maravilha. Talvez conscientemente, talvez aqui, né, na superfície, você fale, não, eu sou seguro, eu sei que eu tenho o meu valor, que eu sou querido, que eu sou querida. Mas lá no seu íntimo, será que lá no seu íntimo você tem essa certeza toda? Ou em alguma instância existe uma dúvida, existe um medo de não ser, sabe? Isso pode ser a ferida da rejeição. Então, vamos lá. A rejeição, assim como o abandono, a injustiça, a traição e a humilhação, são feridas emocionais. O que são as feridas emocionais? São feridas que a gente absorveu na nossa alma ou na nossa infância e que fazem com que, ao longo da nossa vida, a gente atraia situações e pessoas que podem tornar isso uma repetição. Isso que? Esse medo de não ser aceito, esse medo de não ser querido, esse medo de não ser desejado ou desejada como você gostaria. Você lê no comportamento das pessoas que, ok, eles te aceitam, mas se lá no fundinho você tem uma dúvida, se lá no seu íntimo você tem um receio de não é bem assim, isso já pode ser a ferida. Então, qual é o nosso trabalho aqui nesse vídeo hoje? É te ajudar a ter uma consciência do que é a rejeição, para você poder olhar para a sua vida, entender na sua vida como que a rejeição aparece. A rejeição, ela é criada a partir das experiências infantis, aonde a criança vê os pais brigando, a criança vê violência doméstica. Talvez você fale assim, nossa, que isso? Eu nunca vivi isso. Meus pais sempre se amaram. Meu pai jamais encostou o dedo na minha mãe. Mas você pode ter visto brigas, você pode ter visto discussões. Então, se você viveu experiências como um pai se separando, né, pai e mãe se separando, um dos dois saindo de casa, discussões verbais, discussões mais calorosas, brigas de família, situações como essas, adversidades na relação familiar, o que a criança internaliza, e aí não quer dizer que você foi rejeitado. Primeira coisa importante aqui quando a gente fala de rejeição é entender que a rejeição é como a criança sente. A criança, imagina uma criança de uns 5, 6 aninhos, ela vai internalizar algo a partir do que ela conclui. Só que, gente, a criança, ela não tem a cabeça do adulto. Ela não tem a cabeça que você tem hoje, que entende, meus pais não eram felizes e se separaram porque eles queriam ser felizes e era por eles, não tinha nada a ver comigo. A criança, ela olha os pais brigando e ela fala assim, de repente eles não me amam, de repente eles não são, eu não sou importante para eles. Ou talvez a criança fale assim, será que eles estão brigando por minha causa? Muito provavelmente não. E você, como adulto, sabe que mesmo você sendo uma pessoa muito amada,
o fato de ter visto certas coisas, ou ouvido, ou sentido, podem ter causado essa marca da rejeição. Eu gosto de fazer a seguinte metáfora. Imagina que num determinado ponto da sua vida, uma experiência foi dolorosa, como medo de eu não ser querido, medo de eu não ser querida, ou um bullying na escola, alguém falando mal de mim, fazendo piada de mim. A criança, ela pode registrar aquela experiência como uma crença traumática, uma crença limitante, uma dor emocional, e isso vai se repetir ao longo da vida. Como assim, Fabiana? Isso vai se repetir como uma repetição de padrão, como memórias que são reencenadas novamente. E aí o que acontece? Acontece que essa criança vai crescer e quando ela se tornar adulta, ela vai repetir na vida dela situações aonde ela experiencia novamente aquela sensação de não ser aceita, aquela sensação de não ser amada, aquela dúvida que entranha o ser e gera uma insegurança. Às vezes é na relação amorosa, às vezes é na relação profissional, às vezes é na relação com o dinheiro, às vezes é na relação familiar. Então, o que é importante? Importante você identificar quais são as causas e quais são os sintomas. Os sintomas é como aparece na vida adulta. Então, vamos imaginar que você tenha uma história onde você começa um relacionamento e não dá certo. Vamos pensar na vida amorosa. Você começa um relacionamento e não dá certo. Termina. Aí você fala, puxa, vou fazer tudo diferente. Aí você vai lá, conhece outra pessoa, outro cara, outra moça, e aí dá errado. Aí você fala, de novo. Aí você começa a achar que o problema é você. E antes o problema era só a repetição do padrão. Mas quando você começa a achar que o problema é você começa a se rejeitar. E a verdadeira rejeição é a nossa conosco mesmo. A rejeição só é rejeição quando você se rejeita e você concorda que algo que o outro está falando não é legal para você. Vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém diga assim, faça um bullying. Você é nerd, tá? Eu só passo a me sentir rejeitada se eu me achar nerd. Se eu digo para o outro, eu sou inteligente, eu não sou nerd, eu sou inteligente. O nerd é do outro. E aí eu não me rejeito. Isso muda tudo. Então, entendendo aqui o que é rejeição, a gente pode começar a pensar em como superar o medo de ser rejeitado. Para você vencer o medo de ser rejeitado, o que você precisa trabalhar? As suas potencialidades, a sua identidade. Quem é você? Quais são as suas qualidades? Você sabe o seu valor? Você sabe a pessoa incrível que você é? Buscar fortalecer a sua identidade, quem sou eu, a sua autoestima, como eu me apresento para o mundo. E aí, naturalmente, quando você souber o seu valor, quando alguém vier e rejeitar e eu estiver forte, eu estiver fortalecida em mim, o meu amor por mim estiver firme, eu vou dizer para o outro, não, nerd é você, eu sou inteligente. Eu estou dando um exemplo, né? Eu dei o exemplo do bullying, mas isso serve para muitas coisas. Se uma pessoa chega para mim e diz assim, não quero mais você, e eu sou uma pessoa insegura, não sei o meu valor, não sei, não tenho a minha identidade fortalecida, eu posso ficar mal com aquela sensação de estar perdendo o outro. Mas se eu sei o meu valor, se eu sou fortalecida na minha identidade, se eu tenho uma autoestima forte e o outro diz para mim que não me quer mais, eu vou dizer para ele, puxa, que pena, você está perdendo um mulherão, você está perdendo uma pessoa incrível. Mas não tem problema, não é para ser, porque eu tenho certeza que quando é para ser, é. Então, eu quero que você se questione, como é que anda a sua vida? Você tem situações onde você se sente menos, se sente inferior, tem dúvida da sua aceitação, tem medo de não ser querido ou querida pelas pessoas,
Tá sempre com uma caraminhola na cabeça, com medo do julgamento do outro, tem medo de falar o que pensa porque tem medo do outro não gostar, tá sempre pisando em ovos nas relações com as pessoas, tem poucos amigos e tem medo do que os seus amigos vão dizer, tá sempre repetindo situações, seja na vida amorosa, seja na vida profissional, começa a olhar para o que as suas crenças estão dizendo. A ferida da rejeição, ela é muito comum e ela está sempre presente. Pode vir como rejeição e ser abandono, pode vir como rejeição e ser traição, injustiça, humilhação, mas ela vem como rejeição. E na hora que a gente vai tratar, a gente vai cuidar, a gente vai ajustar. O meu trabalho terapêutico é ajudar cada pessoa que chega até mim a entender o que aquela história que a pessoa está trazendo como sintoma tem de causa. Então, a gente começa com o sintoma. Ah, Fabiana, eu não estou conseguindo me relacionar. Todas as relações que eu começo dão errado. Todas as relações que eu começo desandam. Ou, Fabiana, eu não consigo ter uma promoção. Eu quero ter uma promoção no meu trabalho, mas eu acabo não conseguindo. Fabiana, eu tenho muita ansiedade. Eu fico muito ansioso, eu fico muito ansiosa. Fabiana, eu estou com vazio que eu não consigo preencher. Fabiana, eu estou infeliz, não sei o que fazer para alcançar a felicidade. Fabiana, eu estou tendo compulsão alimentar. Eu como. Eu fumo. Bebo. Compro. Não importa o sintoma que você tem hoje. O que a gente faz no processo terapêutico é olhar. Peraí, o que isso tem de causa? Existe um sintoma e existe uma causa. Eu preciso identificar qual é o sintoma, que é o que você se queixa, é o que você traz para a terapia, e o que é a causa daquilo. E quando eu encontro uma ferida emocional, seja a rejeição ou uma das outras 4, a gente vai fazer um trabalho terapêutico para sair disso. E na hora que eu desfaço essa ferida, eu curo essa ferida emocional, o que acontece? O sintoma se desfaz. Então, gente, como é que a gente cuida dessa ferida de rejeição? Tratando ela, sarando ela, curando ela. Mas como que você vai superar esse medo da rejeição? Se fortalecendo seu eu, seu amor próprio, sua autoestima, sua identidade, que é a base, é a identidade. E para isso, gente, eu estou criando uma mentoria, é diferente da terapia. A terapia não tem data para acabar. A terapia é um processo terapêutico para você evoluir como ser humano, para ter autoconhecimento. E no processo de autoconhecimento, você vai focado em uma coisa, você descobre outro e outro, e aí você vai mergulhando dentro de você. É um processo lindo, eu não abro mão, acho fantástico. Mas a mentoria Liberte-se da Rejeição foi uma mentoria que eu percebi que existe uma demanda pelo seguinte: quando as pessoas encontram a rejeição no caminho, a angústia é, eu preciso me libertar disso. Aí é um trabalho focado, a gente vai focar em se libertar da rejeição, são 5 encontros. Nesses 5 encontros, você vai conseguir mapear sua rejeição, a gente faz uma anamnese na primeira sessão. Na segunda sessão, a gente faz um trabalho de mapear aquelas feridas, né? Identificar quais são as feridas, o que aconteceu na sua história. Na terceira sessão, a gente vai tratar as feridas em si, ressignificando elas, tratando as crenças. Quarta sessão são exercícios para você levar para a sua vida, para nunca mais a rejeição voltar. E a quinta sessão é fechamento, um fechamento, né? A gente faz um resumão, recapitulando tudo para você sair dali com isso firme e forte. Fabiana, todo mundo consegue em 5 sessões? Não. Tem pessoas que precisam fazer novo ciclo. E tá tudo bem, o importante é que você vai chegar lá. Mas muitas pessoas conseguem, vai depender do seu nível de autoconhecimento no processo. Quanto mais autoconhecimento você já tiver, antes você chega. Por isso que 5 é um número muito bom. Bom, eu quero saber de você, se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixe seu like, deixe seu comentário. O comentário, gente, é o feedback que vocês me dão, né? Eu parei, tô aqui gravando esse vídeo, estruturei o conteúdo. E aí, quando você deixa o comentário, é o retorno.
é me dizendo, Fabiana, gostei, pô, Fabiana, esse vídeo ficou confuso para mim, ou não, Fabiana, esse vídeo foi sensacional, me esclareceu. Esse feedback é muito importante para eu aprimorar o meu trabalho, para eu poder entregar para você sempre algo mais dentro do que você espera, certo? Então, olha, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.